Olá, amigos da TV Costa do Dendê. Hoje nós estamos aqui na cidade de Presidente Tancredo Neves, na Câmara Municipal de Vereadores, onde está acontecendo uma palestra realizada pelo Sebrae e CDL. A palestra, denominada Falando de Tecnologia, é uma parceria com a Realitec, com também a Reale Internet, Connect Telecom e o Adix Software. Vamos mostrar tudo o que acontece aqui nessa palestra, que já vem acontecendo por todo o Baixo Sul, por toda a Costa do Dendê. E tem como palestrantes Rodolfo Barreto, que é gerente administrativo da Connect Telecom, e Miquel Reale, que é o diretor da Realitec e também do Adix Software. Vamos aqui ficar ligado em tudo que acontece, porque a TV Costa do Dendê mostra tudo para você. E nesse momento, como vocês podem observar, Rodolfo Barreto, gerente administrativo da Connect Telecom, está ministrando uma palestra com o tema A Internet ao seu favor. Acabamos agora de ouvir a palestra de Rodolfo Barreto, ele que está aqui representando o grupo gestor da Connect Telecom, que é parceira aqui do Sebrae e da CDL, nessa realização desse evento que já vem acontecendo aqui em todo o Baixo Sul, toda a Costa do Dendê. Não é, Rodolfo? E a satisfação de estar falando mais uma vez para um público de pequenos e médios empresários e microempresários sobre a importância da internet. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá sempre cobrindo os nossos eventos, né? Bom, esse evento nós iniciamos em Valença, né? Um projeto muito especial, muito importante. Iniciamos ele em Valença 2 meses atrás. Estamos agora trilhando, né, um percurso aí por várias cidades. Estamos recebendo convite de várias cidades. Tancredo Neves não foi diferente, né? Recebemos o convite aqui da CDL e aí mantivemos essa parceria com o Sebrae, né, para trazer aqui para a cidade de Tancredo Neves também essa palestra sobre a necessidade de informatizar, né, a necessidade de estar inteiramente integrado à tecnologia que avança muito rapidamente e que, se não estivermos dentro desse processo, a gente acaba ficando para trás. Então a gente traz essa perspectiva para os micro e pequenos empresários daqui de Tancredo Neves, uma cidade que tem um comércio maravilhoso, o comércio aqui prospera muito bem, né? Então a gente traz um pouco de conhecimento para que esse comércio possa melhorar ainda mais, né? E evoluir junto com a tecnologia. Você que é gerente administrativo de uma empresa de tecnologia, né, que é a Connect Telecom e atende toda essa região aqui. Como surgiu essa ideia, essa iniciativa de estar trazendo informação por palestras para esses empresários? Aproveitar já o ensejo aqui, mandar um grande abraço para Valdemar, né, que é o CEO da Connect Telecom, para Isabelle e para Regina Queiroz, que divide a administração comigo lá na Connect Telecom. Bom, nós recebemos o convite do Sebrae, né, e da Realitec para o primeiro evento lá em Valença e foi sensacional, tivemos uma aceitação maravilhosa, né, e as cidades, inclusive vizinhas, que presenciaram o evento sentiram a responsabilidade de nos convidar também para levar essa palestra também para os comércios locais, né? Isso a gente tem feito, a gente faz com muito carinho e dedicação, né? É importante salientar que tudo isso aqui é sem fins lucrativos, né? Nos disponibilizamos a trazer esse conhecimento para os comerciantes, para os empresários das cidades de forma totalmente grátis e virão outras cidades por aí, né? Já temos convite para Camamu, para Ituberá, agora logo em janeiro, né? Gandu também em fevereiro. Então outras cidades também serão agraciadas com esse projeto. A gente percebe aí que tem uma agenda cheia, né, extensa já de cidades que estão querendo, e percebe que essa necessidade que aumenta, as pessoas podem contar com você e também com o Miquel. Com certeza. O processo gerenciável, ele tem evoluído de tal forma que você precisa estar não só lendo o tempo inteiro para entender o que está acontecendo, mas você precisa estar praticando e dividindo esse feedback com outras pessoas. Então, quando nós vimos para uma palestra dessa, a gente não apenas ensina, a gente aprende também, né? A gente participa dos processos gerenciáveis das outras empresas com divisão de opiniões, de sugestões, e a gente aprende com isso também, né? A gente aprende com os acertos deles, a gente aprende com os erros. Então, isso é muito importante e gratificante. E a Connect Telecom, como sempre, está participando
participando desses eventos e nos sentimos muito gratos de estar sempre recebendo esse convite. Rodolfo, muito obrigado, parabéns pela palestra e disponha sempre da TV Costa do Dendê, cobrindo esses eventos que vocês fazem por aqui, por todo o Baixo Sul e por toda a Costa do Dendê. Ok, eu que agradeço, em nome de Valdemar Melo da Mota, o CEO da Conect Telecom, e aproveitar o ensejo, né? Não posso deixar de convidar você que ainda não é cliente Conect Telecom para fazer parte da nossa empresa, tá bom? Muito obrigado. Aproveitando, né, que a gente estamos já no fim do ano, você, representando a Conect Telecom, manda um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para os clientes da Conect Telecom. Sem dúvida, esse ano de 2018 foi um ano muito bom, né, muito produtivo, e nós queremos agradecer de coração a todos os nossos clientes, a todos os nossos parceiros, né, os que não são clientes também. Estamos aguardando vocês de portas abertas. Nós temos o melhor serviço de internet do Baixo Sul da Bahia, são mais de 14 cidades atendidas, estrutura totalmente em fibra ótica, atendimento 24 horas por dia. Então vem ser Conect Telecom também. Rodolfo Barreto, Conect Telecom, aqui na Câmara de Vereadores de Presidente Tancredo Neves, numa palestra em parceria com o Sebrae e a CDL. Informatizar é preciso e a internet a seu favor. E nesse momento o Miqueias Reale ministra a palestra Informatizar é preciso, né? Trazendo para todos micro e pequenos empresários aqui da cidade de Presidente Tancredo Neves importantes informações sobre nota fiscal eletrônica, sobre todas as mudanças que ocorrerão a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Estamos aqui também com Ademar Barreto, ex-secretário de administração de Valença e morador aqui de Presidente Tancredo Neves, né, Ademar? Satisfação receber você aqui na palestra, essa palestra, né, que tem iniciativa do Sebrae e da CDL, e tem como os palestrantes principais Rodolfo Barreto, né, não sei se é seu parente, né, Rodolfo Barreto, que também é daqui da cidade, mas mora em Valença, e também Miqueias Reale, que é o gerente da Realitec. E o que é que você achou dessa palestra? Tássio, prazer estar falando com vocês aqui, recebendo também a nossa cidade, né? A gente se conhece já há um tempo, né? Fizemos aquele trabalho lá em Valença e você foi parceiro também quando estava na Câmara. Evento excelente, a gente tem mais aqui que parabenizar, acho que precisa muito desse tipo de evento, né? De informação, de divulgar as tecnologias da informação, é uma coisa irreversível e a gente quer parabenizar, né? A CDL, a Conect, por estar patrocinando esse evento, a Sebrae, por estar proporcionando nesse tipo de coisa aí, porque nós vivemos num mundo onde a tecnologia é irreversível. E a gente tem que estar cada dia mais nos adequando, investindo em tecnologia, porque esse é o caminho, essa é a solução. Ademar, muito obrigado. Aqui com o Bruno Cruz também, ele que está representando a Reale Internet e acabou de participar aqui da palestra ministrada por Miqueias Reale e também Rodolfo Barreto. Bruno, boa noite. O que é que você achou dessa palestra? O que mais te chamou a atenção? Eu achei muito enriquecedor, assim, porque foca muito na área que a gente trabalha, cara, de informatização, de internet. E eu acho que deveria ser levado mais à frente por outros municípios também, porque creio eu que não seja tão popular ainda na nossa região, né? A palestra de informatização que outras pessoas precisam ver, porque a partir de janeiro muita coisa vai mudar no nosso sistema de nota fiscal, então acho que é importante, é essencial para todo mundo, além de ser empreendedor. Então, tá aprovado. Aprovadíssimo. Qual a nota que você dá? 10, nota 10, nota 10. Miqueias super inteligente, Rodolfo também, ótimas colocações, então... A sua primeira palestra é ministrada por ele, que você assiste? Primeira palestra. Já ouvi falar, nós somos parceiros da nossa empresa, aí já ouvi muito falar, despertou minha curiosidade, e hoje a gente veio marcar a presença aqui. Valeu a pena? Valeu muito a pena, a gente com outras pessoas também. Eu gostei muito, porque a gente pôde aprender mais um pouco sobre as tecnologias e das exigências que o governo tem e que precisa os comércios se atualizar, né? E os empresários deveriam ter vindo mais, ter tido mais participação deles, e assim a gente vê que
eles estão precisando, né, se informar mais para se capacitar e capacitar os seus funcionários. Valeu a pena? Sim, muito. Tá aprovado? Sim. E aí, para ou continua? Continua. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Foi bastante legal, deu para aprender bastante a nossa visão, né, como eu sou funcionária, mas assim, eu tenho uma visão futuramente de colocar um pequeno negócio na área de roupa, então hoje o que eu vi aqui vai servir futuramente para que eu possa estar investindo na área que eu tô querendo aí. A sua visão empreendedora então se abriu, né? Toda certeza. Foi muito legal. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite. E aí, o que é que vocês acharam da palestra de hoje? Rapaz, a palestra foi muito importante aqui, principalmente aqui para Tancredo Neves. O nível dos palestrantes muito bom, né? Rodolfo é meu amigo em particular, para mim já faz a diferença. E o Miqueias, ele traz uns pontos importantes pra gente. Aí o pessoal, Marcos, mas você é da agricultura, por que você tá aí falando, ouvindo palestra sobre MEI? Só que é o seguinte, a agricultura hoje ou ela evolui ou ela para no tempo. E se a gente hoje não entrar com sistemas, começar a tratar a nossa própria propriedade como uma empresa, nós vamos ficar para trás. Tá? Então eu sou um micro, não sou produtor de grande escalão, mas hoje toda a minha propriedade ela é tratada como uma empresa rural. Então eu sei quanto eu gasto, eu sei quanto eu vou ter de lucro, eu sei quantas toneladas de banana eu vou colher esse ano e ano que vem também. Eu faço a minha projeção em cima disso. E no cacau a mesma coisa. Então eu sei quantos % eu vou me desenvolver por ano de 2019. E a informatização é preciso também na agricultura, né? A informatização tem que haver. Se a gente ficar parado no tempo, principalmente na agricultura hoje, a gente vai ficar para trás da forma que está sendo levado o nosso país, né? Seu nome é? Marcos. Marcos, muito obrigado. O que é que você achou da palestra? Boa noite, palestra muito especial, né? Para Tancredo Neves também, os comerciantes, alguns deles que talvez não tinham ainda esses conhecimentos que foram passados aqui. Haja vistem já próprios comerciantes já aproveitando aí, já conversando com o Miqueias para fechar a questão de negócio. E a gente também já deixa o lembrete para os comerciantes para que se atualizem, né? Para que esteja sempre ligado, porque está se inovando, está crescendo, está divulgando, que essa é sempre a arma do negócio. Muito obrigado a todos, também a gente parabeniza a todos vocês pelo evento, pela entrevista. Muito obrigado. Qual o ponto da palestra que mais chamou a atenção? Teve alguns diversos pontos, mas talvez o ponto, diria, é da atualização, né? Atualização a partir do próximo mês, que já é janeiro. As mudanças que vêm a partir de janeiro. Também a questão da tecnologia, da agricultura, enfim. Enfim, uma palestra, eu não destacaria um ponto, mas todos os pontos, tanto palestrante Rodolfo quanto Miqueias, todos com ótimas colocações, muito boas. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Estamos aqui também com Bruna, ela que é gerente da Real Internet e marcou presença aqui na palestra ministrada por Rodolfo Barreto e também por Miqueias Reale, né, da Realitec em Valença. Bruna, qual ponto da palestra mais chamou a atenção para você? É o fato das pessoas ainda não utilizarem a internet para informatizar o comércio. Eu, como trabalho com internet há alguns anos, vejo a resistência dos clientes em investir nessa tecnologia a seu favor e o governo daí mostrando essas novas mudanças, os clientes também estão mostrando essas novas mudanças e as pessoas têm que se adequarem e vocês podem vir para a Real Internet. Tem que se atualizar, né? Com certeza, tem que se atualizar. E a palestra foi muito top, né? No escala de 5 a 10, qual nota você dá? 10. Valeu a pena. Com certeza. Bruna, muito obrigado e sucesso para você aqui em Tancredo Neves, viu? Obrigada. E finalizando a palestra agora, a gente não poderia deixar de falar com ele, né? Miqueias Reale, que ministrou aqui uma maravilhosa, belíssima palestra. Miqueias, fala um pouquinho pra gente da satisfação de estar ministrando uma palestra, desse ciclo de palestra que você tem feito aqui por todo o Baixo Sul e Costa do Dendê. Eu estou muito grato e sempre grato a Deus pelas oportunidades que a gente tem para contribuir com a comunidade. Nesse caso, o Sebrae e a CDL têm sido sensível à necessidade do micro e pequeno empresário, que vai passar agora a partir de 1º de janeiro por uma mudança muito significativa, e o que a gente está trazendo é informação de qualidade, informação para que eles se organizem, houve uma mudança fiscal significativa e informatizar é preciso.
né? E eu acredito que nós conseguimos alcançar esse objetivo de conscientizar o microempresário sobre a necessidade de fazer uma informatização completa do seu negócio, para que ele possa ter controle, para que ele possa depois ter uma administração, uma gestão eficaz. Sem controle, o que eu falei aqui, não tem condição de fazer uma administração eficaz. E nessa questão de informatização, né, essa nova era digital, quem não se informatiza, quem não se qualifica, fica para trás. Como é que surgiu, Miquel, essa ideia de estar passando informação para as pessoas dessas mudanças que estão acontecendo e que vão acontecer também no próximo ano? Como eu comentei, foi justamente isso. Começou lá com Castro Alves, a pessoa da Factiva, a Sebrae, entendendo esse momento e essa necessidade, muita falta de informação, e vai atingir uma quantidade de empresas muito grande, né? O Brasil é repleto de micro e pequenas empresas que vão ser afetadas por essas mudanças. Então, visto essa necessidade, nós vamos trazer um conteúdo falando sobre internet, falando sobre sistema, falando sobre informatização, que é uma temática ainda, a gente vê, é uma temática importante para esse público. E dentre os temas que você ministrou aqui, o que é que mais te chama a atenção nessa questão de marketplace, redes sociais? Nós colocamos no final aqui sobre as mudanças do século XXI, né? Que você precisa hoje otimizar o processo, minimizar os custos e maximizar os lucros. E você só consegue fazer isso com tecnologia e pessoas, né, qualificadas. Após isso, nós tratamos sobre a questão do e-commerce, do marketplace, que é os shoppings virtuais. A necessidade hoje que você tem de estar na internet, vendendo, oferecendo seu produto, seu serviço, seja através de um WhatsApp, de uma rede social, ou integrando, né, a sua empresa a um grande shopping virtual, como eu coloquei aqui, como Americanas hoje, Mercado Livre, começar a realmente vender em vários canais de vendas. É um caminho hoje onde você consegue realmente escalar muito as suas vendas. E que a TV Costa do Dendê agradece e parabeniza você por mais uma palestra realizada, uma palestra de sucesso. A gente tem certeza que muitas outras virão pela frente aí, porque a necessidade é muito grande, né? E você está preparado para isso, você e toda a equipe da Realitec. Então receba o nosso abraço, né? O nosso cordial abraço e agradecimento também. Aproveitando, né? Deseja um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo aos seus amigos, clientes e também seguidores e telespectadores que agora nos assistem pela TV Costa do Dendê. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo, e Deus ilumine a vida de cada um, um final de ano de muita fé, porque eu acredito muito em Deus e acredito que o ano 2019 será um ano muito melhor para o nosso país e para o nosso povo brasileiro. E essa foi mais uma palestra do Sebrae, CDL, em parceria com a Realitec, Real Internet, Conect Telecom e Ades Software, aqui na Câmara de Vereadores de Presidente Tancredo Neves. A TV Costa do Dendê agradece a você pela audiência.